Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto Livro Preto do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 5 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todos os fins de semana, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Boa leitura! O livro preto. O lençol da cama não era a melhor opção para ser usado como corda, entretanto, iria servir. Ele o amarrou na grade da janela e a outra extremidade enrolou bem em torno do seu próprio pescoço. De pé, sobre a cama, ele saltou em direção ao chão. O tranco do tecido apertando a sua traqueia foi bem forte. Além da dor e a sensação da garganta sendo esmagada, Marcos sentiu uma forte pressão dentro de sua cabeça. Em seguida, a vista escureceu e ele apagou. Ele não soube quanto tempo esteve ali, de pé, pendurado. Era para ter funcionado. Contudo, alguma coisa havia dado errado. O jovem continuava vivo, e agora, além da dor de cabeça que sentia e a dificuldade em respirar, não conseguia sair de onde estava. A cena era patética, se não fosse trágica. O enforcamento havia dado errado, era evidente. Todavia, sem conseguir pôr os pés no chão, ele estava preso em sua própria armadilha. Marcos olhou em volta, em busca de algo que o pudesse ajudar a sair daquela posição. O quarto da prisão não tinha muitos móveis. Era apenas o vaso sanitário, a pia e a cama beliche, todos de metal e chumbados à parede ou ao chão. Com um pouco de esforço, talvez, conseguisse alcançar com os pés essa última. Ele segurou com as mãos o lençol que estrangulava o seu pescoço, balançou o corpo como se fosse um pêndulo e esticou o pé tentando tocar a cama, distante cerca de 1,5 m. A tentativa fracassou. Ele tentou, novamente, e a cada nova tentativa, o laço em seu pescoço apertava mais. Já quase sem ar, ele ainda encontrou forças para dizer: "Deus me ajude, por favor." Em seguida, ele desmaiou. Algum tempo depois, o delinquente recobrou a consciência. Ele estava caído ao chão. O lençol ainda estava preso ao seu pescoço, entretanto, por algum motivo não explicado, o nó que prendia o tecido à grade da janela havia se soltado. A tentativa de suicídio tinha fracassado, era um fato e a única coisa que tinha conseguido ganhar com aquilo havia sido se machucar e ficar com aquela enxaqueca terrível. Que droga! Nem para me matar eu presto. Em seguida, o jovem se deitou, virou de lado e tentou dormir. A vida do rapaz sempre havia sido muito difícil. Criado na rua, sem pai e mãe, Marcão, como era chamado, havia crescido praticando pequenos furtos para poder sobreviver. Com 12 anos, ele passou a vender drogas também. O dinheiro vinha mais fácil que o roubo, contudo, o risco era maior. O jovem delinquente já havia passado pela polícia inúmeras vezes e a cada vez que era pego, levava uma surra dos policiais e, após alguns dias, acabava sendo solto. Com isso, a sua revolta contra o mundo, em especial, contra os homens da lei só aumentava. Um dia, Marcos conheceu Raul, outro delinquente, 5 anos mais velho que ele. Raul era bom de briga. Lutava capoeira como ninguém. Foi com um amigo que o jovem aprendeu a lutar e fazer o que mais queria: matar policiais. Rapidamente, o rapaz se tornou o terror na região. Valente, bom de briga e com um ódio profundo em seu coração. A cabeça de Marcos estava a prêmio. A ordem dentro da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais era de detê-lo, trancar e jogar a chave fora. Após 7 anos de pura maldade, e já com 19 anos, finalmente, o moço foi detido e agora mofava em uma cela só para ele na prisão de segurança máxima de Ribeirão das Neves, cidade que compunha a região metropolitana de Belo Horizonte. Marcos acordou com barulhos de chave abrindo a sua cela. "Você terá agora um companheiro, Marcão", disse o carcereiro, introduzindo um homem franzino no recinto. "Eu não quero ninguém comigo aqui", reclamou o jovem. "Você não tem que querer nada, cara. Aqui não é hotel." "Cala a boca e se comporte", falou com brutalidade o agente.
O delinquente murmurou qualquer coisa e voltou para sua cama. Tão logo a porta se fechou, ele partiu para cima do novato e quando ia empurrá-lo contra a parede da cela, esse o segurou pelo pulso, rodou o corpo e o jogou no chão. Surpreso, Marcos se levantou rapidamente. Então, você acha que pode me desafiar, né, seu mané? Você sabe quem eu sou? Perguntou ele já avançando, novamente, contra o seu adversário. Eu sou o Marcão, o bandido mais temido. Não deu tempo de completar a frase. O pequeno homem, mais uma vez, se desvencilhou da investida do marginal e com outro golpe, o fez voltar ao chão. Marcos estava irado agora. Aquele fracote estava dando mais trabalho do que ele imaginava, pensou. Ainda, sentado no chão, o rapaz deu um salto, e girando o corpo com as mãos sobre o piso, lançou, com violência, os pés contra o rosto do oponente. Esse, com toda a tranquilidade do mundo, se esquivou, e em um contragolpe, acertou com os pés o ventre do meliante, que ainda não havia terminado de rodopiar. Marcos caiu ao chão gemendo de dor. Em seguida, vomitou o pouco que havia comido mais cedo. O homenzinho não falou nada. Pegou seus poucos pertences e subiu no beliche e foi dormir. A recepção de boas-vindas havia terminado. 3 dias haviam se passado desde que o novo companheiro de cela de Marcos tinha chegado. Eles não conversavam. O novato parecia ser muito discreto. Ele passava o dia todo lendo um livro preto ou de joelhos em um processo de profunda meditação. O que tem de tão interessante nesse livro? Perguntou o bandido, puxando o assunto. O pequeno homem parou de ler e olhou de cima a baixo e disse: Bom dia. Eu me chamo Gabriel. Desconcertado, o moço respondeu: Bom dia. Eu me chamo Marcos. O homem, olhando para o livro preto, disse: Esse é um livro proibido. Mesmo que alguém queira lê-lo, não é possível compreendê-lo, a menos que lhe seja dada a permissão. Eu não sei ler. Que pena. Mas o que tem de tão especial nesse livro? Voltou a perguntar o delinquente. Ele fala do início e do fim do mundo. O fim do mundo? Também, respondeu Gabriel. E para que eu ia querer saber isso? Para compreender que você não nasceu apenas para comer, dormir, trabalhar, pagar contas e, no teu caso, bater nas pessoas. Você não tem ideia do quanto a minha vida é difícil, cara. Se eu, às vezes, resolvo os meus problemas dando alguns tapas, é porque eu sei que nesse mundo, quem não bate, apanha. Eu acredito em você, Marcos. A tua vida dura o levou a pensar que o mundo funciona assim. Esse livro fala de homens como você que foram perseguidos, injustiçados e até escravizados. E para que serve saber dos problemas das outras pessoas? Serve para compreender que essas pessoas descobriram algo incrível e que iria mudar para sempre, a maneira que enxergavam a vida. E o que elas descobriram assim tão importante? Descobriram que quem ganhar essa vida perderá e quem a perder, ganhará. O quê? Eu não entendi nada. Gabriel sorriu e completou. Calma, Marcos. Eu sei que parece confuso, porém há muita lógica nessa frase. Então me explique. É simples. Há muitos anos atrás, um rei muito rico e poderoso descobriu que o seu melhor amigo, que também era chefe do seu exército, estava conspirando contra ele. O rei, por ser muito bom e justo, decidiu que não o mataria e então o mandou para fora do seu reino, junto com todos os que o apoiavam. Era muita gente, em função disso, o reino ficou parcialmente vazio. Preocupado com isso, o rei mandou seus soldados buscarem nas cidades ao redor quem tinha as qualidades necessárias para substituir os antigos soldados. O salário e o ambiente do seu reinado eram os melhores que poderiam ser oferecidos a alguém. Contudo, o rei, com receio de que os novos soldados pudessem um dia se voltar contra ele, também exigiu que os candidatos passassem em um teste simples de fidelidade. Eles precisariam amá-lo sem vê-lo e não saberiam da sua riqueza, a menos que eles se tornassem seus verdadeiros amigos. Mas o que tem a ver essa história com o que você disse antes? Gabriel sorriu e completou.
O rei que eu mencionei é, na verdade, Deus. O seu melhor amigo era Lúcifer, que foi expulso dos céus e vive aqui na terra junto com todos os anjos que conspiraram contra o Senhor. Os novos soldados são todos aqueles que desejarem viver com o Criador na sua glória, e o teste de fidelidade é amá-lo sobre todas as coisas. Deixar a cidade para ir morar com o rei significa abrir mão dessa vida para servir a Deus. Uau! Por que você não explicou antes? Você deu uma volta. O pequeno homem sorriu com o jeito simples de Marcos, pegou novamente o livro preto, virou de lado e voltou a lê-lo. Aos poucos, Marcos e Gabriel passaram a conversar mais e, gradativamente, foram se tornando amigos. Você é diferente das pessoas que eu conheço, Gabriel. Diferente como? Eu não o vejo reclamar de nada. Parece até que você está aqui na cadeia tirando umas férias, de tão tranquilo que você é. O pequeno homem sorriu e disse: Na vida, temos que pedir a Deus para nos dar força para mudar o que pode ser mudado, aceitar o que não pode ser mudado e ter sabedoria para distinguir um do outro. Mas o que isso tem a ver com o que estamos falando? Estamos presos, não estamos? Estamos. Há alguma coisa que façamos nesse momento que possa mudar isso? Acho que não. Então, meu amigo, para que reclamar e lamentar? Todos estamos aqui por algum motivo e devemos cumprir a pena. Marcos refletiu um pouco e então perguntou: Qual o crime que você cometeu? O pequeno homem sorriu e, em seguida, respondeu: Se eu te disser, você não irá acreditar. Diga. Eu acreditarei. Eu não cometi nenhum crime, respondeu ele. Todos dizem isso por aqui, Gabriel. O pequeno homem sorriu, novamente, e falou: Eu não disse que você não acreditaria. Marcos sorriu também, em seguida, gesticulando com a mão, falou: Deixa para lá. Você é mais esperto que eu. Gabriel pegou novamente seu livro preto e voltou a lê-lo. Alguns minutos depois, o pequeno homem foi de novo interrompido. Você me ensina a ler. Gabriel parou o que estava fazendo e olhando em seus olhos, questionou: Para que você quer ler? Eu queria saber o que tem nesse teu livro proibido que parece ser tão interessante. Eu posso ler para você se quiser, contudo, realmente, se você aprender a ler, poderá lê-lo sem a ajuda de ninguém. Vamos ver se eu levo jeito para professor. Façamos um teste, disse já pulando do beliche e indo para a cama de baixo. Sente-se aqui ao meu lado. O rapaz fez o que o companheiro pediu e juntos começaram a ler o primeiro capítulo do livro preto. O homenzinho entregou o livro para Marcos e o orientou a pôr o dedo sobre a primeira frase que estava escrita. Em seguida, a leu: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Perceba que cada letra tem um som, que combinado com a outra letra, forma uma vogal. As combinações dessas vogais formam as palavras e essas, por fim, formam a frase. A letra N com a letra O, por exemplo, forma o sono. Se fosse N com a letra E seria NE. E se fosse combinado com a letra U? Seria NU. Perguntou Marcos já respondendo. Muito bem, e se fosse N mais A? Seria NA. Excelente. Você aprende rápido, cara. E se fosse N mais I? Ni. Respondeu orgulhoso o delinquente. Perfeito. Perceba que essas letras que introduzimos depois do N são apenas 5. São essas, A, I, U logo, ao se juntar a letra L com o A, que som se formará? Lá. Exato. Você sabendo disso e compreendendo o som de cada letra, que vem antes dessas 5 letras principais, você compreenderá mais de 70% de todo o mundo da escrita. Sério? Então, é fácil. Você pode me ensinar mais? Claro, Marcos. Será um prazer. Assim, pouco a pouco, os dois rapazes começaram aquele estudo usando o livro preto como material didático. Não era, com certeza, o melhor método, contudo, era o único ali disponível. A combinação entre o esforço do professor e o interesse do aluno fez a diferença, e gradativamente, o rapaz foi evoluindo no aprendizado. Porque Jesus Cristo disse que eram bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Perguntou o rapaz ao lerem juntos no livro preto essa frase. Gabriel gostava quando era questionado pelo jovem, porque isso demonstrava que o moço estava interessado no livro e ele tinha a oportunidade de explicar. Quantos espíritos tem uma pessoa endemoniada, Marcos? Perguntou o pequeno homem. Segundo este livro preto, uma legião. Muito bem, ou seja, muitos espíritos, certo? Certo. E quantos espíritos tem uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si? Acho que só um. E por quê? Porque as trevas não suportam a luz. Exato, cara. Você está ficando bom, meu. Então, quem é pobre de espírito é quem tem apenas um espírito, ou seja, o Espírito Santo. É isso? Perguntou o jovem. Gabriel sorriu e disse contente. Exatamente isso. Logo, quem tiver o Espírito Santo dentro de si será um bem-aventurado e herdará os céus. Vejo que além de estar aprendendo a ler, está aprendendo a entender e a compreender o poder que este livro revela. Marcos refletiu sobre o que o amigo lhe havia dito e voltou a perguntar. Eu não estou certo de estar compreendendo tudo, Gabriel. Que poder é esse que você tanto fala que eu não vejo? Agora que você já entende diversos pontos desse livro, é hora de dar o segundo passo e conhecer esse poder. Você está preparado? Estou, falou o jovem superconfiante. Então, faremos algo diferente. Ao invés de ler o livro, vamos entrar em sintonia com aquele que deu a inspiração aos vários homens, ao longo da história, para escreverem tudo o que nesse está. Está na hora de você começar a sentir Deus, sorriu o amigo. Sentir Deus. Isso é possível. É, e você vai gostar. Só precisa saber como fazer e ter um pouco de paciência. Muitos desistem nesse ponto e perdem a maior oportunidade de suas vidas. E o que eu tenho que fazer? Apenas repita tudo o que eu fizer. Nós ficaremos de joelhos e com os olhos fechados. Em seguida, sem pressa, imaginaremos que Deus em pessoa está de pé à nossa frente. Como Ele é o Rei dos Reis, nós vamos adorá-lo e faremos isso até que o Criador aceite o nosso louvor. Isso pode levar alguns minutos ou pode levar horas. Vai depender da comunhão, por isso, eu sugiro que não pense em nada. Deixe a mente vazia e se concentre apenas no som que sai da tua boca. Quando você começar a sentir o teu corpo arrepiar, isso será o sinal de que você está conseguindo se aproximar dele. Daí, continue dando glória a ele. Repita todas as palavras que sejam dignas de glorificá-lo. Em seguida, a sensação da sua presença vai aumentar tanto que você sentirá vontade de chorar e, então, chore. Não um choro de tristeza, mas um choro de alegria. Neste momento, abra a boca e converse com ele e fique atento ao que o Senhor irá te dizer. Ele vai falar comigo. Vai, mas é preciso que você compreenda a sua voz. Ele falará diretamente à tua mente, não como uma frase, mas como um pacote de palavras que entrarão, instantaneamente, em sua cabeça e te darão as respostas de que precisa. Como assim? Eu não entendi bem essa parte, Gabriel. O pequeno homem sorriu. Pode parecer estranho, porém o Senhor, quando fala conosco, não o faz verbalizando palavra por palavra como nós fazemos ao falar com alguém. Quando ele se comunica conosco, cada frase entra em nossa mente por inteiro e é escutada em fração de segundos. Por isso, é possível que quando conversamos com o Senhor, à medida que começamos a lhe fazer alguma pergunta, antes mesmo de terminarmos de perguntar, ele já tenha respondido. No entanto, não se preocupe com tudo isso. Tão logo ele comece a falar com você, não haverá dúvida em tua mente. Pode ficar tranquilo. Está bem. Estou ansioso para começar. Calma, rapaz. Já iremos fazer isso, entretanto, saiba que nem sempre é possível entrar em comunhão com ele na primeira tentativa. Muitas coisas podem passar em tua mente, enquanto você o glorifica e que poderão atrapalhar a conexão com o Criador. Às vezes, requer treino, às vezes, não. Há ainda uma última recomendação: caso você ore e lhe peça alguma coisa, faça em nome do seu Filho, Jesus Cristo, porque ele é o intercessor entre nós e Deus, ok? Está ok? Então,
Vamos lá, falou o amigo. Os dois rapazes ajoelharam no piso daquela cela e com os olhos fechados começaram a repetir as seguintes palavras: Glória a Deus! Glória a Deus! Santo é o teu nome! Glória a Deus! Bendito és tu, Senhor! Glória a Deus! Sem pressa, foram falando essas palavras, procurando esvaziar a mente e não pensar em mais nada, se concentrando apenas em lhe render glória e no som que saia das suas bocas. Marcos estava empenhado em conhecer aquele Deus de quem Gabriel tanto falava e procurou fazer tudo para que sua comunhão fosse perfeita. Cerca de 12 minutos depois, o jovem começou a sentir um arrepio em seu corpo. Ao perceber, se deu conta disso e perdeu um pouco a comunhão. Ele voltou a se concentrar em glorificá-lo e a comunhão voltou. Então, seu corpo se arrepiou um pouco mais e à medida que a comunhão aumentava, mais e mais o seu corpo arrepiava. Os seus olhos se encheram de lágrimas e ele não resistiu, abriu a sua boca e se pôs a conversar com o Criador. Eu estou te sentindo, Deus, falou ele, maravilhado. Que sensação gostosa de paz e alegria é essa? Glória a ti, Senhor. Obrigado por ter posto o Gabriel em minha vida e ter me dado a oportunidade de te conhecer. Glória ao teu santo nome. Até pouco tempo, eu tinha uma vida sem sentido e nada me dava mais prazer. Agora, que eu estou te conhecendo, Deus, eu vejo o quanto eu quero viver e compartilhar com o mundo essa experiência fantástica. Senhor, dê-me sabedoria para que eu possa continuar a estudar as palavras que estão escritas nesse livro preto e que eu possa dizer para outras pessoas que há um Deus que nos ama e que apenas quer ser amado. Eu te peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que me faça aprofundar nos teus mistérios. O jovem continuou a glorificar ao Criador até que Gabriel encerrasse a oração. Ainda emocionado, Marcos abraçou seu amigo, e como uma criança chorou ainda mais. O pequeno homem também sentia a presença do Criador e ambos manifestavam toda aquela energia que os tomava. Ao fim, já voltando ao que se chama de normalidade, Gabriel falou: Você conseguiu se conectar com ele na primeira vez. Isso é muito bom. Gabriel, eu não sei se conseguiria explicar o que senti, só sei que foi fantástico. Droga nenhuma que já experimentei me deu o prazer que senti ao ter Deus me visitando. É como se ele envolvesse o meu corpo todo. Gabriel escutava atentamente o amigo e sorria. Eu tenho uma dúvida, falou o rapaz. Eu matei muita gente e fiz muita maldade nessa vida, cara. Ainda assim, Deus veio e me visitou. Por quê? Gabriel olhou nos olhos daquele jovem e respondeu: Está escrito, nesse mesmo livro preto, que aquele que buscar a Deus, de maneira alguma, ele lançará fora. Isto quer dizer, Marcos, que por maiores que sejam os teus pecados, o Senhor, ao ver a sinceridade do teu coração, é capaz de perdoá-lo. Contudo, lembre-se, Deus perdoa, mas os homens muito dificilmente o farão. Isto quer dizer que você deverá cumprir a tua pena neste presídio por longos anos ainda. Eu sei, só que eu quero mudar minha vida. Eu quero ser útil a ele. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa para agradá-lo, mas eu não sei o que eu posso fazer. Boa coisa é este desejo. Fico contente que tenha dito isso. Há muito que você pode fazer para ajudar outras pessoas que estão perdidas na vida. Você é a prova viva de que alguém pode ser transformado pelo poder de Deus e se tornar uma pessoa boa para si e para os outros. Não desanime nesta tarefa. Tudo o que você precisa pode ser encontrado neste livro aqui, apontou Gabriel, novamente, para o livro preto. Leia e medite em suas palavras de dia e de noite, se puder. Valerá a pena. Você acha que eu levo jeito para falar de Deus para as outras pessoas? Claro. Os caras vão rir de mim. Eles estão acostumados com o Marcão, bom de briga, que só fala palavrão e que ama se meter em confusão. Acho que isso não vai dar certo, Gabriel. Neste livro preto, você leu comigo a história de Jesus Cristo, um homem enviado por Deus dos céus para ensinar o verdadeiro caminho aos outros. Era o seu próprio filho. Isso foi há pouco mais de 2000 anos atrás. Ele curou enfermos, libertou endemoniados e até ressuscitou mortos.
Em muitos lugares nos quais andava, o povo se acotovelava para poder escutá-lo, contudo, havia lugares nos quais ele e seus amigos tinham que fugir. O povo não os queria ali. Por fim, eles o pegaram e o mataram, porque ele fazia o bem. Agora, eu te pergunto, se esse que é o Filho de Deus não foi poupado, sendo cuspido, humilhado e assassinado, você acha que deveria receber tratamento melhor? Gabriel. Os caras vão me chamar de frouxo. Eu vou perder o respeito da galera, meu irmão. E daí? Muitos que vieram antes de você enfrentaram as mesmas provações que você está em vias de passar. O que você prefere? Viver essa vida sendo temido por todos e perder a vida eterna nos céus, ou aceitar o convite que o Senhor está te fazendo, correndo o risco de sofrer humilhações e desprezo por amor do seu nome, mas ao fim ganhar os céus? Está escrito, neste livro, Marcos, quem ganhar esse mundo perderá e quem o perder, ganhará. A escolha é tua. O jovem não respondeu nada. Ficou apenas calado pensando no assunto. Gabriel voltou para sua cama, pegou novamente o seu livro e recomeçou a ler. Eles não se falaram mais. Na manhã seguinte, ao acordar, Marcos se levantou e percebeu que o amigo não estava no beliche. Estranho, ele pensou. Se ele tivesse saído da cela, Marcos teria escutado. Não tinha como não ouvir o enorme barulho que a fechadura e os ferrolhos faziam todas as vezes que o carcereiro abria aquela porta. Sem compreender ao certo o que estava acontecendo, ele gritou pela pequena janela que ficava presa à estrutura metálica. Carcereiro! O que você quer? Respondeu o homem lá do fundo do corredor em tom mal-humorado. Onde está o Gabriel? Gabriel! De quem você está falando, Marcão? Disse o agente se aproximando dele. O meu companheiro de cela. Onde ele está? Companheiro de cela. Você está ficando doido, cara. Você está em uma solitária. Não tem mais ninguém com você aí. Tão logo terminou de dizer, o carcereiro saiu rindo, deixando o rapaz falando sozinho. Marcos continuava não entendendo direito tudo aquilo. Será que Gabriel havia sido apenas um sonho? O jovem foi para a cama se deitar e procurar pôr as ideias em ordem. Tão logo pôs a cabeça sobre o travesseiro, sentiu algo volumoso lhe incomodar a nuca. Estranho. Não tinha nada aqui antes. O que é isso? O rapaz se levantou e procurou saber do que se tratava. Para sua surpresa, lá estava o livro preto. Ele o tomou em suas mãos e olhando para a capa, pode ler. Bíblia Sagrada. Surpreso por saber que conseguia ler o título daquele livro, o mancebo abriu uma página qualquer e percebeu que era capaz de compreender tudo o que nesse estava escrito também. Ele havia aprendido a ler. Gabriel não tinha sido um sonho. Aquele pequeno homem era real. Ele era um anjo enviado por Deus para salvar Marcos e mostrar o caminho que mudaria para sempre a sua vida. Marcos se prostrou de joelhos e, em lágrimas, agradeceu a Deus pelo que o Senhor havia lhe feito. Agora ele entendia o poder da transformação daquele livro preto e tudo ficou muito claro em sua mente. Ele estava disposto a pagar o preço que tivesse que pagar para fazer a vontade do Senhor. Aquele jovem deixava de ser um bandido para se tornar um soldado a serviço do Criador. Ele não pensava mais em suicídio. Pelo contrário. Ele queria muito viver. Ele tinha um objetivo agora. Ele iria falar de Deus e seu livro preto para as outras pessoas. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Glória ao seu santo nome.